pessoal que chegou um pouquinho depois, não deu para cumprimentar, né? Nós tivemos um probleminha aí no WhatsApp, mas agora já estabilizou. E vamos dar sequência para os nossos estudos aqui. Nós estamos numa mesa redonda que qualquer um pode opinar, pode concordar, discordar, acrescentar. Nós estamos estudando juntos e a opinião de todos é muito importante. Então se sintam à vontade para dar pitacos, falando no português mais claro, para falar à vontade, tá bom? Então, nós estamos na Gênesis, estamos no capítulo 7, que Kardec está tratando aqui do esboço geológico da Terra, que é interessantíssimo, né? E nós já falamos aqui, ó, Kardec começa explicando para nós sobre os períodos geológicos, né? E ele tratou do período primário, né? Que é aquele período em que teve aquela formação daquela crosta inicial, né? Uma crosta mais fina, uma crosta uniforme, né? Que apresentava algumas rachaduras, né? Que a gente trabalhou. Depois do período primário, então, vem o período secundário, que é o que nós estamos tratando. Nós já falamos aqui do item 22, que é quando começa um período de transição daquela crosta sólida de granito, né? Que ela vai passar por um período de transição. Nós vamos entender que transição que é essa. O que vai modificar no nosso planeta? O que vai aparecer no nosso planeta, né? Então ali, Kardec veio falando que nesse período de transição, primeiro nós tínhamos aquela bola de magma, aquela bola de lava, aquela bola quente, né? Altas temperaturas, formou-se um resfriamento e uma crosta, que é a primeira, uma crosta de granito. Depois, o que aconteceu? Até então, a Terra só era iluminada pela própria luz, pelo próprio fogo que vinha dela. Porque o ar era tão denso, de tantos gases, de tantas substâncias, que os raios solares nem entravam na Terra. Muito bem. E o que aconteceu então? Começou um período de chuvas, né? Começou um período de chuvas. Os metais, as substâncias pesadas que estavam na atmosfera começaram a se liquefazer, se transformar em líquido. E aí caíam sob a forma de chuva. Elas caíam num solo muito quente, né? E assim evaporavam novamente e foi um período de intensas chuvas. À medida que a chuva ia caindo e depois o vapor ia subindo, o ar, a atmosfera foi se depurando, foi ficando mais pura. Porque nesse processo de evaporação, os materiais mais pesados ficavam na superfície e evaporavam apenas os mais leves. E assim a atmosfera foi ficando mais limpa, vamos dizer assim, né? Ela foi ficando menos densa. E a gente parou justamente aí. Quando a atmosfera vai ficando menos densa, ela vai ficando mais pura, e aí começam a entrar na Terra os primeiros raios solares. Então eu só fiz uma revisãozinha para a gente acompanhar o raciocínio aí. Então agora nós vamos para o item 23. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Nós vamos ler a partir do item 23. Muito bem, vamos lá. Item 23. Por essa época, entraram a formar-se as camadas de terrenos de sedimentos. Sedimento é aquele material sólido que se desagrega, né? Então, aquele material sólido foi se desagregando. Então, por essa época, entraram a formar-se as camadas de terrenos de sedimentos, depositadas pelas águas carregadas de limo e de matérias diversas, apropriadas à vida orgânica. Então, a partir daí, né, dessas fortes chuvas, né, que eu acabei de falar aqui,
a gente começa a ter águas. E, por essa época, o que aconteceu? Começaram a se formar na superfície da Terra terrenos com sedimentos, com materiais soltos, com sólidos desagregados, e depositando na água com limo e outras matérias que eram e que são apropriadas à vida orgânica. Então, por isso que esse período é chamado de período de transição, porque antes nós não tínhamos vida orgânica, né? A gente estava ali naquela bola de fogo, com uma crosta de granito e com chuvas, nós tínhamos várias substâncias, mas material apropriado para a vida orgânica, até então nós não tínhamos. E nós passamos a ter, né? Como o limo que ele está falando aqui. E aí, então, Kardec continua, ó. Surgem aí os primeiros seres vivos do reino vegetal e do reino mineral. Então, vida orgânica, a gente pode falar que na Terra, o início dela se deu nesse período. Porque o ar se depurou, a água e essa separação de materiais que aconteceu, começaram a aparecer esses materiais, essas substâncias, né, próprias para a vida orgânica. E aí a gente começa a aparecer o reino vegetal e o reino animal. Deles se encontram vestígios, a princípio em número reduzido, porém depois cada vez mais frequentes, à medida que vai se passando as camadas mais elevadas dessa formação. Então, a gente não pode perder de vista aquele conceito que a gente trabalhou de camadas geológicas, né? Tem uma superfície, depois cria-se uma camada, depois cria-se outra camada, como um bolo com várias camadas. Então, aqui Kardec está falando para nós que nas camadas iniciais, né, desse período, tinham poucos vestígios de vida. Mas nas camadas seguintes, foi tendo cada vez mais presença de vida orgânica. Isso significa a evolução da vida orgânica ali, né? Primeiro tinha poucos vestígios, poucas marcas de vida orgânica, mas à medida que a gente eleva nas camadas geológicas, isso significa que a gente se eleva no tempo, foram aparecendo cada vez mais marcas de vida orgânica. É digno de nota que por toda parte a vida se manifesta, logo que lhe são propícias as condições, nascendo cada espécie desde que se realizam as condições próprias à sua existência. Então, algo claro, né? À medida que foi tendo ambiente apropriado para a vida orgânica se fez presente. Então, à medida que o tempo passou, o ambiente propício para a vida foi tomando conta do nosso planeta, então a vida foi aparecendo, a vida orgânica foi aparecendo por todo ele. Item 24. Os primeiros seres orgânicos que apareceram na Terra foram os vegetais de organização menos complicada, designados em botânica sob os nomes de criptógamos, acotiledônios, monocotiledônios, isto é, líquens, cogumelos, musgos, fetos. Fetos eu fiz uma pesquisa rápida e seria para nós aqui hoje como fosse as samambaias. E plantas herbáceas. Então, os primeiros seres orgânicos que apareceram na Terra foram os vegetais. E são os vegetais de organização mais simples, né? Como ele deu esse exemplo aqui, dos musgos, dos cogumelos, desses fetos, né? Que seriam como se fossem as samambaias, e plantas herbáceas. Então, é algo até lógico. As primeiras vidas que apareceriam na Terra não seriam as mais complexas, né? Já que tudo evolui, e a vegetação também. Então, aqui seriam as plantas com organização mais simples.
Depois Kardec continua assim, ó. Absolutamente, ainda se não vêem árvores de tronco lenhoso, mas apenas as do gênero palmeira, cuja haste esponjosa é análoga à das ervas. Então ele está falando que nessa época ainda, né, não aparecia árvores com troncos de lenha, né, que é o que a gente está mais acostumado. Mas geralmente como a palmeira, né, com a haste esponjosa e parecida com uma erva. E é interessante que Kardec vai explicar aqui, nós vamos chegar, que esses cogumelos, essas primeiras vidas vegetais que teve no nosso planeta, não são como a gente conhece hoje, porque as condições eram diferentes. Lembra? O ar estava se depurando, mas ele não era como ele é hoje. A vegetação, as condições passaram por diversos processos. Então é interessante a gente acompanhar esse desenvolvimento para a gente perceber como é a perfeição divina, como a natureza trabalha lentamente, né? Se a gente olhar pelos nossos olhos do nosso tempo, né? Também a gente já estudou sobre o tempo. Ó, Kardec continua assim. Os animais desse período, que apareceram em seguida aos primeiros vegetais, eram exclusivamente marinhos. Primeiramente, polipeiros, raiados, zoófitos, animais cuja organização simples e, por assim dizer, rudimentar, se aproxima no máximo grau da dos vegetais. Então, os primeiros animais que apareceram na Terra foram logo depois dos primeiros vegetais. E seguindo a mesma ordem, também foram os animais mais simples, uma organização mais simples, que ele fala assim, que até se a gente pensar de uma forma até parecida com a dos vegetais, com a organização parecida com a dos vegetais. Mais tarde, apareceram crustáceos e peixes de espécies que já não existem. Então, nós tivemos a primeira aparição dos vegetais, né? De uma forma, os vegetais mais simples, cogumelos, musgos e tal. Depois, a aparição dos primeiros animais, também mais simples, né? E exclusivamente marinhos. Até então, a vida se resumia à vida na água. Item 25. Sob o império do calor e da umidade, e em virtude do excesso de ácido carbônico espalhado no ar, gás impróprio à respiração dos animais terrestres, mas necessário às plantas, os terrenos expostos se cobriram rapidamente de uma vegetação pujante, ao mesmo tempo que as plantas aquáticas se multiplicavam no seio dos pântanos. Vejam que interessante. As condições de vida naquela época eram, como a gente já está trabalhando aqui, totalmente diferentes das condições de vida que nós temos hoje. Até então, nessa depuração do ar, que era carregado de substâncias, apesar de já ter passado por um processo de limpeza, né, de depuração, ainda havia muito gás. Cadê? Boa noite, eu não tinha visto. Qual que é o Boa noite, dona Honória. Seja bem-vinda. Boa noite. Agora... Eu tinha visto que tinha voltado, agora que eu vi. Sem problema. Nós estamos no item 25, dona Honória. 25? Tá bom. Tá bom? Na frente que eu marquei. Obrigada, viu? De nada. Então, apesar da depuração que passou a atmosfera por esse período, ainda tinha uma presença muito grande de ácido carbônico no ar. O ácido carbônico, ele, como Kardec está nos explicando, ele não é bom, não é adequado para a vida terrestre. Mas ele é muito bom para a planta, né, para a vegetação. Então, o que acontecia? Aquele ambiente era propício para a planta se desenvolver, mas era muito propício.
mas é mais propício do que é hoje. Então, por isso que a gente vai ver ali uma preponderância da vegetação. Vocês vão entender o que eu estou falando quando ele explicar isso aqui, ó. Plantas que nos dias atuais são simples ervas de alguns centímetros atingiam altura e grossura prodigiosas. Assim é que havia florestas de fetos arboscentes de 8 a 10 metros de altura e de proporcional grossura. Ou seja, as plantinhas que ainda nós temos hoje, que eram desse tamanhozinho, aquelas ervinhas pequenininhas, lá tinha 10 metros de altura e grossa, por conta das condições da atmosfera, por conta da presença de ácido carbônico no ar, da umidade que havia ali. Então, para a planta, era muito propício. Por isso que eu disse que seria mais propício do que hoje. Ô, Caio. Fica à vontade, Ana. Boa noite a todos. Boa noite. Olha, nessa época, formaram-se florestas gigantescas, dessas samambaias, certo? Cujo tronco era semelhante ao xaxim que nós conhecemos hoje. Esses vegetais eram chamados de criptógamos vasculares e formavam densas florestas que mais tarde se tombaram, foram cobertas por sedimentos, dando origem ao que se conhece hoje. Ali, na ausência do oxigênio, ao abrigo da luz, soterradas sob sedimentos, teve origem o carvão mineral, que nós conhecemos hoje, que abastece os altos fornos das usinas siderúrgicas na produção do aço. Perfeito. Obrigado, Ana. Olha, vejam que interessante que a Ana explicou para nós. Kardec vai trabalhar um pouquinho para frente também. O carvão, ele é um fóssil. E ele é um fóssil dessa vegetação que nós estamos estudando aqui agora, então. Quer fazer mais algum comentário, Ana? Eu posso continuar? Pode continuar, Caio. Ah, beleza. Obrigado, viu, Ana? De nada. Então, como a Ana explicou para nós, vocês imaginam aqui a samambaia que nós temos em casa, ali se formavam florestas. A vegetação que cresce pouco hoje, naquela época eram florestas enormes, né? Como Kardec até explicou para nós aqui, de 8 a 10 metros de altura e com a grossura proporcional. Então vejam como era totalmente diferente e a gente começa a entender como é que vai formar essas camadas geológicas. Porque quando essa superfície for coberta, como a Ana explicou, ela vai formar ali uma camada geológica. E a Ana já explicou para nós que a decomposição dessa vegetação, aliado a algumas outras condições, vai formar aí o carvão mineral. Vejam que interessante. E depois Kardec continua assim, ó. Licopódios, marroio, que é um gênero de musgo, do mesmo porte. Cavalinhos, aí tem um asterisco aqui falando que cavalinhos é planta dos pauís, vulgarmente chamada cavalinho ou cauda de cavalo. Então, de 4 a 5 metros e cuja altura não passa hoje de 1 metro. Então, oi, fica à vontade. Os pauís são pântanos, regiões pantanosas. Ah, obrigado. Não sabia. Então, essas regiões pantanosas aí que a Ana nos explicou. Pelos fins do período,
começam a aparecer algumas árvores do gênero conorífero ou pinheiros. Então, no final desse período de transição, começa a aparecer essas árvores desses gêneros, conífero ou também ou conhecido como pinheiros. Vamos ler o comentário. Elas são chamadas de coníferas porque as flores têm a forma de um cone. É a pinha. Essa que a gente usa para fazer enfeite de Natal. Ela tem a forma de um cone. Aí, por causa dessa inflorescência, elas são chamadas de pinheiros ou coníferas. São próprias das regiões de clima temperado. Perfeito. Obrigado, Ana. A Lucélia está falando assim para nós. Ó. Interessante que o Sol, nesse período, ainda não atingia a tarde por conta da densidade da atmosfera. É verdade, a gente não pode deixar de lembrar que o Sol ele não atingia a Terra plenamente, né? Ou como atinge hoje. A densidade da atmosfera filtrava muitos raios solares, então atingia muito pouco. E aí a Lucélia conclui, né? Então, é bem diferente da Gênese da Bíblia. Ela quis dizer, ainda não atingia a Terra por conta da densidade da atmosfera. Então, bem diferente da Gênese da Bíblia. Bem diferente mesmo, né? Muito bem. Item 26. Em consequência do deslocamento das águas, os terrenos que produziam essas massas de vegetais foram submergidos, cobertos de novos sedimentos terrosos, enquanto os que se achavam emersos, né, o que estava ali cá, fora da água, se adornavam a seu turno de vegetação semelhante. Então, essa vegetação, por conta do movimento, né, do deslocamento das águas, e consequentemente da terra que havia ali, essa vegetação foi submersa, ela foi coberta de água, né, e também de terra, de movimento, e algumas partes que ficaram para fora da água, né, porque ela não era plana, né, gente, ela tinha as suas irregularidades, as partes que ficaram para fora da água, elas também tiveram uma vegetação semelhante, mas aí já em outras condições, já que ficaram fora da água. As que ficaram por baixo da água, né, consequentemente, estavam em condições diferentes. Houve, assim, muitas gerações de vegetais alternativamente aniquiladas e renovadas. O mesmo se deu com os animais, que, sendo todos aquáticos, não estavam sujeitos a essas alternativas. Então, por conta desse movimento da água, a gente tinha plantações que eram aniquiladas por conta desse movimento, está coberto da água, e também o movimento da água, quando ele deixa aquela região, essa vegetação poderia, então, ali ser renovada. Mas o mesmo não aconteceu com os animais. Por quê? Porque os animais eram todos aquáticos. Então, quando não tinha água, eles morriam. Diferente da vegetação, que debaixo da água sobrevivia de um jeito, né? Sobrevivia não, né? Era destruída, mas assim, mantinha as raízes, conseguia se renovar depois, mas os animais não. Então, saíam as águas, os animais eram todos aquáticos, acabavam sendo aniquilados. Acumulados durante longa série de séculos, esses destroços formaram camadas de grande espessura. Sob a ação do calor, da umidade, da pressão exercida pelos posteriores depósitos terrosos e, sem dúvida, de diversos agentes químicos, dos gases, dos ácidos e dos sais produzidos pela combinação dos elementos primitivos, aquelas matérias vegetais sofreram uma fermentação que as converteu em hulha ou carvão de pedra.
ou como a Ana nos explicou, carvão mineral. Então aquela vegetação foi tampada, né? Ela foi por depósitos que foram se criando por cima. Então ela criou-se uma camada de grande espessura. Essa camada sofreu por diversos agentes químicos, condições, né? Condições e tal, sofreu uma fermentação. E essa fermentação transformou esses depósitos em carvão de pedra, nas palavras de Kardec, ou nas palavras da nossa professora Ana, carvão mineral, que a gente utiliza até hoje. A hulha, Caio, é o tipo mais comum, mas tem um baixo teor de carbono, baixo teor carbonífero. Então, são várias espécies. Tem a turfa, a hulha, o lignito e o antracito. O antracito é o carvão de melhor qualidade, tem cerca de 90% de carbono. Então, dá uma boa queima, uma excelente fonte de energia, além de servir também como agente redutor na produção do aço, juntamente com ferro com o manganês. Muito obrigado, Ana. Então, nós temos ali, como a Ana nos explicou, diversos tipos de carvão, né? A depender ali da formação que teve. Então, ou seja, não é homogêneo, essa formação não é toda igual, né? Vai depender, tem concentrações diferentes, né? Como a Ana falou, um tem mais uma formação com mais carbono, outra com menos, mas de uma forma geral a gente pode falar ali, então, que houve uma formação de carvão. As minas de hulha são, pois, produto direto da decomposição dos acervos vegetais acumulados durante o período de transição. É por isso que são encontrados em quase todas as regiões, né? Então, durante o período de transição, formou-se essas minas de hulha, né? Essas minas de carvão, e ele fala aqui que são encontrados em quase todas as regiões. Por quê? Porque até então, nós tínhamos a primeira camada de granito, depois nós teve essa formação dessa vegetação inicial e desse período de transição, e o planeta, como ele não tinha incidência do Sol, ele era praticamente, ele era todo muito parecido, vamos dizer assim, para não falar homogêneo. Porque hoje, o que acontece aqui na nossa região, por exemplo, no Brasil? No Brasil tem sol todo dia. É só inverno, o sol está estralando, né? Quem mora no exterior, eu tenho um primo que mora na Holanda. No inverno, os caras não vê sol, gente. É pouquinho de sol durante o dia. É neve, porque o sol não bate tanto lá. Nessa época que nós estamos tratando aqui, ainda não tinha isso, porque a atmosfera está muito densa. Então, a formação vegetal do planeta era muito parecida no planeta todo. Então, por isso que fala que pode ser encontrada essas minas de hulha, né, ou de carvão, quase que em todas as regiões do planeta. Aí tem um asterisco que ele explica assim, ó. A turfa se formou da mesma maneira, pela decomposição dos amontoados de vegetais em terrenos pantanosos, mas com a diferença de que, sendo de formação muito mais recente e, sem dúvida, noutras condições, ela não teve tempo de se carbonizar. Muito bem. Agora aqui Kardec vai entrar nessa questão do Sol aí, que eu dei uma adiantada. Eu falei que o Sol, depois ele começa a bater em algumas regiões mais, outras menos, né? Item 27. Os restos fósseis da pujante vegetação dessa época, achando-se sob os gelos das terras polares, tanto quanto na zona tórrida é a zona tropical, né, aqui a maioria da América do Sul, África, né? Segue-se que, uma vez que a vegetação era uniforme
também a temperatura o havia de ser. Os polos, portanto, não se achavam cobertas de gelo, como agora. É que então a Terra tirava de si mesma o calor, do fogo central que aquecia de igual modo toda a camada sólida, ainda pouco espessa. Então, nessa época ainda, a atmosfera era muito densa, o Sol entrava muito pouco, né, na atmosfera. O calor da Terra vinha dela mesma, lá do centro dela. E qual que é a diferença que naquela época o calor vinha dela e agora não vem mais? Porque antes haviam poucas camadas geológicas. Então a crosta da Terra era fininha. Então estava quente o negócio lá, gente. Hoje não. Hoje o tempo se passou, criaram-se várias e várias camadas geológicas. Então a gente pode pôr o pé no chão que não queima, né? Entenderam a diferença? Essa é a questão. Então, havia uma homogeneidade quase na Terra, onde atingia o calor, porque como vinha do centro dela, atingia todos os polos. Então, os polos, né, Polo Norte e Polo Sul, não estavam cobertos de gelo, como é hoje. Porque hoje o nosso calor, ele vem do Sol, né? Kardec continua assim, ó. Esse calor era superior de muito ao que podia provir dos raios solares, enfraquecidos ao demais pela densidade da atmosfera. Então, entravam alguns raios solares, mas muito enfraquecidos. Só mais tarde, quando a ação do calor central se tornou muito fraca ou nula sobre a superfície exterior do globo, a do Sol passou a preponderar e as regiões polares, que apenas recebiam raios oblíquos, portadores de pequenas quantidades de calor, se cobriram de gelo. Compreende-se que na época de que falamos, e ainda muito tempo depois, o gelo era desconhecido da Terra. Então, naquela época, o gelo era desconhecido, o calor vinha do centro, em todas as direções, a temperatura era elevada. À medida que as camadas geológicas foram se formando, esse calor começou a não conseguir passar para a superfície mais. E com a depuração da atmosfera, a gente passou a depender do calor do Sol. A diferença do calor do Sol é que ele não bate na Terra de forma uniforme, né? A Terra gira e ela está oblíqua. Então, os polos não recebem, ou recebem muito pouco, calor do Sol. Por isso que se formam essas regiões polares, né? Então, naquela época não, naquela época era diferente. Então, vejam que interessante como que fica realmente registrado toda a história da Terra no solo ou nas camadas geológicas. Conseguiram concluir que não havia influência do Sol nesse período porque a vegetação era toda igual. Hoje em dia já não é, porque depende da incidência do calor, enfim, de uma série de coisas, né? Então, até então, o gelo era desconhecido na Terra, né? O calor vinha do centro, era bastante quente, não tinha como formar gelo, né? E Kardec continua. Deve ter sido muito longo esse período, a julgar pelo número e pela espessura das camadas de hulha. Então, eu não sei se é possível concluir hoje em dia, mas na época de Kardec, ele falou que esse período deve ter sido muito longo, porque as camadas de hulha, essas camadas de carvão, são muito espessas, né? Significa que teve ali sobreposição e sobreposição desse tipo de camada. Tem uma informação que diz o seguinte, ó. Na Baía de Fundy, na Escócia,
o Sr. Lyell encontrou uma camada de hulha de espessura de 400 metros, 68 níveis diferentes, apresentando traços evidentes de muitos solos de florestas, de cujas árvores os troncos ainda estavam guarnecidos de suas raízes. Não dando mais de 1000 anos para a formação de um desses níveis, já teríamos 68 mil anos só para essa camada de hulha. E a gente achando que o tempo passa rápido, né? Se para a formação de um dessas camadas demora 1000 anos, e eles encontraram ali 68 metros, né? 400 metros com 68 níveis, cada nível desse 1000 anos, 68 mil anos só nessa floresta gigante, com vai e vem de água e derruba e tal. Vejam só como a formação da Terra foi muito bem preparada por Deus, coordenada aí, vigiada por Jesus, como que tudo é muito bem planejado, né? Nada é no estalar de dedos, é tudo muito bem planejado. Caio, Fica à vontade. esse período data da era paleozoica, da formação do carvão. Então, durou cerca de milhões de anos. Certo? A era paleozoica. Cada era dessa durou milhões de anos. Milhões. Obrigado. Talvez na época ainda, né, eles não tinham a precisão que a ciência que tem hoje, né? Pode afirmar aí, como a Ana está trazendo informação para nós aí, mas já fica ali a surpresa, a surpresa não, a admiração de Kardec, né? Só da formação dessas hulhas, né? Kardec está certo aí. Mas, em se tratando de um período, de uma era paleozoica, certo? Durou milhões de anos. Perfeito, muito bom. Agora, então, nós vamos para o período secundário, né? O que será que o período secundário nos traz, né? Cada hora é uma surpresa, mas se o período primário foi daquele resfriamento, daquelas chuvas intensas, depois a gente passa por um período de transição que dá início à vida, a gente pode concluir então que esse período secundário vai trazer para nós aí a vida, né? Então seria o período de transição, a transição de um planeta um planeta não apto, né, ou inapto à vida orgânica, passa por esse período de transição que nós trabalhamos agora, e aí começa a apresentar possibilidades, condições suficientes para a presença de vida orgânica. Só ler o comentário da Lucélia aqui para nós. Como se chama hoje esse período secundário? Você sabe responder, Ana? Como se chama hoje o período secundário? Olha, hoje não se fala mais em período primário, secundário. Então, a primeira era, remontando lá atrás, foi a era azoica, com ausência de vida. Depois vem a era arqueozoica, já com vida, os vírus, as bactérias, foram os primeiros seres, né, a povoarem. Como o vírus não vive sem a bactéria, então os dois surgiram nessa era arqueozoica. Depois da era arqueozoica, vem a era paleozoica, que corresponderia a esse período secundário. Posteriormente à paleozoica, vem a era mesozoica. E posteriormente a ela, a era cenozoica, que é a era que nós estamos hoje, como eu disse, no período antropoceno, que registra os impactos do homem sobre o meio ambiente. Também vice-versa, os impactos do meio ambiente sobre o homem. Então, hoje usa-se essa denominação para as eras. Essa de Kardec aí, era primária, secundária, terciária,
já está ultrapassada. Que resposta, hein, Lucélia? Você vê. Bom contar com uma professora aí, ó. Esclareceu muito bem. Muito bem. Então, vamos ao período secundário. Item 28. O Lucélia está te agradecendo aí, viu, Ana? Está te agradecendo aí, viu, Ana? O Lucélia falou, mandou um valeu para você. Obrigada. Período secundário. Item 28. Com o período de transição, desaparecem a vegetação colossal e os animais que caracterizavam a época, ou porque as condições atmosféricas já não fossem as mesmas, ou porque uma série de cataclismos haja aniquilado tudo o que tinha vida na Terra. Então, aquelas vegetações colossais, né, aquelas florestas de musgos, de samambaias enormes, elas acabaram, né? E também os animais da época. Por quê? Aí Kardec deixa duas possibilidades. Porque as condições atmosféricas já não eram as mesmas, né? Lembrando que as plantas tinham aquele tamanho por conta da atmosfera que tinha muito ácido carbônico, ou também porque uma série de cataclismos, né, pode ter aniquilado o que havia ali. Mas Kardec conclui e diz o seguinte, conclui não, ele levanta a seguinte hipótese. É provável que as duas causas tenham contribuído para essa mudança. Por isso que, de um lado, o estudo dos terrenos se assinalam o fim desse período comprova a ocorrência de grandes subversões, oriundas de levantamentos e erupções que derramaram sobre o solo grandes quantidades de lavas, e de outro lado, porque grandes mudanças se operaram nos três reinos. Então, Kardec acha provável que as duas causas, tanto a mudança da atmosfera quanto cataclismos, podem ter dado fim a esse período aí de transição, né? Então ele fala que teve algumas erupções, né, alguns levantamentos de terreno ali, que acabaram derrubando grande quantidade de lava sobre o solo e que tiveram aí grandes mudanças nos três reinos, mineral, vegetal e também no reino animal. E a lei da evolução, né? Espécies se extinguem para dar origem a outras. Naquela época de Kardec, o evolucionismo estava iniciando também. É verdade, Ana. Obrigado. Evolução, né? Os animais vão evoluindo, o mais forte vai ficando, o mais ágil, né? E aqueles animais de porte muito grande, né? Que precisam de muito alimento, com dificuldade de se reproduzir, eles vão ficando para trás, né? Isso é a lei da evolução aí, como disse a nossa amiga Ana. Item 29. O período secundário se caracteriza sob o aspecto mineral, por numerosas e fortes camadas que atestam uma formação lenta no seio das águas e marcam diferentes épocas bem caracterizadas. Então, esse período secundário, ele tem, no aspecto mineral, ele se caracteriza por numerosas e fortes camadas, né? E distingue muito bem as características da época. A vegetação é menos rápida e menos colossal que no período precedente. Ou seja, a vegetação já não cresce tão rápido, não se desenvolve tão rápido e não se desenvolve tão grandiosamente, né? Como foi no período primário, no período de transição, perdão. Sem dúvida, em virtude da diminuição do calor e da umidade e de modificações sobrevindas aos elementos constitutivos da atmosfera. Então, porque não estava tão quente nem tão úmido,
e também a atmosfera já tinha outra, já estava diferente, né? Tinha menos ácido carbono, estava mais pura, vamos dizer assim. Vou só terminar aqui, eu já... Olha lá o que a Lucélia está perguntando, a nossa encrenca lá. Nessa época, vamos ver, pode-se dizer que já havia o princípio inteligente no que foi extinto. Então, Lucélia, eu e a Marleninha tivemos longas conversas sobre isso e a gente não conseguiu chegar a uma conclusão, né? Porque o princípio inteligente ele está nos animais, né? Mas a individualização dele vai dar no espírito. Então a gente não chegou a essa conclusão e eu não vou me meter aí. Mas se alguém souber, eu acredito que o princípio inteligente já está presente desde os átomos, desde as partículas atômicas. Eu também acho isso. A gente só não conseguiu concluir, né, Marlene, assim, mas a Lucélia está lembrando... Sem dúvida nenhuma, porque as partículas são inteligentes. Então, o princípio inteligente já estava presente nelas. E a Lucélia está lembrando aqui também, Ana, e isso é fato, que já havia vida nas águas, né? Já haviam animais marinhos. Já. A vida iniciou na água, né? Uhum. Aí com os zoófitos. Zoófito é um misto de animal com vegetal. Zoo, animal. Fitos, vegetal. Então, zoófito é um misto. Até isso ocorreu na fase transitória de vida. Interessante, né, Ana? O André Luiz fala... Pode falar que é meio animal, meio vegetal? Grosseiramente, né? Alô, alô. Alô, Antônio, pode falar? O André Luiz fala no Evolução em Dois Mundos que assim que as condições do planeta foram estabelecidas para a chegada dos princípios inteligentes, eles vieram numa geleia cósmica, né? Está lá no Evolução em Dois Mundos. Vieram no protoplasma. Então, acho que a gente pode concluir, então, que o princípio inteligente estava ali sim, né? Já que tinham animais e mesmo que de formações mais simples, estavam presentes ali no planeta. Comentário da Lucélia. Se pensar, é o mesmo princípio que vai aparecer no período ou era seguinte. É o que vai aparecer um pouquinho depois ali mesmo. Aí vem a Lúcia, com um temperinho aqui na discussão. Mas não gostei desse tom, viu? Sabe por quê, Lúcia? Eu não vou saber responder. E a Ana saiu. Nós vamos ter que esperar ela voltar. Mas tem mas eu acho que ela não saiu, não. Saiu? Não? Ah, voltou não, ela agora. Saiu, Foi uma pequena queda. A Lúcia falou assim, ó. Mas havia princípio inteligente ou princípio espiritual? Porque o princípio espiritual se elabora nas diferentes metamorfoses que sofre, estagiando nos reinos mineral, vegetal e animal, antes de adquirir a razão e identificar-se com a humanidade. De fato, Lúcia, essa aí era a discussão minha da Marleninha aí, né? Então eu não ajudei nada. Não, ajudou sim. Porque, de fato, o princípio espiritual passa pelos 3 reinos, né? Mas a dificuldade nossa, a gente está brincando aqui, mas a dificuldade nossa era concluir aonde que tinha ali a individualização e o que trazia no espírito. Mas aí então fica a pergunta da Lúcia, se alguém souber, havia princípio inteligente ou princípio espiritual? É a mesma coisa, não é, Ana? É a mesma coisa. É a mesma coisa. O princípio inteligente é o princípio espiritual. Ah, essa eu não sabia. Ah, eu
eu gosto. Ô, Marlene, me explica melhor isso daí. Eu não entendo assim, não. Eu passo para a Ana. Eu passo a bola para a Ana. Mas eu sei que é a porque mesma o coisa. princípio A Ana vai inteligente explicar melhor. é a mesma coisa. O princípio inteligente é o espírito. Não, Só Ana, que, assim, ó, o princípio só espiritual. que não, Hum, só que não individualizado. O princípio inteligente, ele é coletivo. Ele não é individualizado. Depois que ele se individualiza, que nós não sabemos onde e quando ele se individualizou. É aí, né, Ana, que eu acho que, assim, muita gente fica em dúvida. Uma vez na reunião do Mário também, que era a de quarta, nossa senhora, mas teve uma treta, e aquele dia eu estava sozinha, cara. Foi por isso que eu fui atrás de você depois. Porque eles, assim, eles achavam que quando eu dizia que o princípio espiritual estava em todos os reinos, eles falavam, mas então a pedra vai saber que ela é pedra. Eu falei, gente, não é assim. É só na fase nominal que tem individualização. Bom, enfim. Outra coisa que eu fico encrencada, o Caio sabe, porque ele já assistiu às aulas de evangelização de bebês. Elas se basearam numa turminha aí, né? Eles falam assim, então, quando na fase nominal, assim, eles não usam bem esse termo. Ganhou o princípio inteligente. Aí eu falo assim, eu não falo para elas ainda não, mas eu estou doida para falar. Não é. Esse princípio inteligente, ele vem desde o começo. Ele vem desde as partículas, Então, que desde formam os átomos. né, Ana? Uma hora eu tenho que sentar com elas e falar, para de falar isso. Não precisa falar que veio da partícula, fica quieto. Pula essa parte, porque senão vai dar informação errada. Verdade. Dando já. Mas é um assunto difícil. Até teve uma palestra que eu assisti, acho que foi um Roda Viva do Espiritismo, se não me engano, que perguntaram também para alguém, a pessoa... É difícil a gente falar disso mesmo, né? Em Kardec, Não, é só ir lá no Livro dos Espíritos, na questão 27 e depois na questão 73, se não me engano, 72. você vai matar isso de letra. Está anotado aqui, 42, até deixar abertinho aqui, que eu quero ler. Porque eu me lembro do doutor Novelino, às vezes vai lembrar disso também, porque isso daí mexe muito com a gente, né? Assim, você tem, falando de mim, né? A gente, não eu, tem uma certa dificuldade. Aí uma vez eu também perguntei para o doutor Novelino, a mesma coisa. Ele falou, essa história do homem não querer aceitar isso é orgulho. Nós estamos... o princípio inteligente vem lá desde o comecinho. Quem não aceita é orgulhoso. Gente. Ele me respondeu Do átomo, questão 540 completa, do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia no universo. Quer coisa mais clara do que isso? Não tem. Ô, Lúcia, agora você entendeu meu tom? Que eu falei que estava pondo uma pimentinha na conversa? Até me calei. É um assunto delicado mesmo. A Ana está fazendo uma pergunta aqui também, se a Marleninha e a Ana puderem responder. Ó. A individualização, dela já está falando da individualização, né? Espírito com E maiúsculo. Né? A individualização se daria quando aparecem os hominídeos? A Lucélia, né, fez essa pergunta. Isso, a Lucélia. Eu penso que sim. Vamos ver o que a Ana fala. Olha, não se sabe. Não se sabe quando e onde ocorreu esse processo. André Luiz fala que foi do lado de lá, no plano espiritual. Certo? Então não se sabe. Isso aí é ponto passivo. Do tal elo perdido, né, Ana? Dizer ao certo quando é que o princípio inteligente se individualizou. Porque... Tem o elo perdido, tem essa questão do elo perdido, né?
que envolve. Então, isso aí não se sabe dizer, não. Isso é verdade. Por exemplo, né, aí a pessoa, às vezes você fala isso, eles acham assim, por exemplo, o cachorro, meu cachorrinho aqui, o Tuco. Ah, então quando ele desencarnar, ele vai. Não, ele desencarnou, ele não sabe que ele é Tuco. Ele não tem individualidade, mas ele tem o princípio. E se a gente for observar, quem tem animal doméstico, gato ou cachorro, a gente observa um certo nível de inteligência deles. Só que, claro, não tem pensamento contínuo, porque não tem fala, não tem individualização. Ele não vai saber que ele é o Tuco, ou o gatinho da Lucélia vai saber que ele é tal. Não, isso não, gente. E veja que a distância está muito grande também, né? Por exemplo, nós em relação ao animal, assim como Deus em relação a nós, né? É difícil tudo isso, né? Isso aí é difícil, mas é um tema encantador, né? Encantador, né, Caio? Eu acho, pelo menos. Eu também acho. É um tema muito bom e eu percebo que a dúvida é muito grande de muita gente, assim, né? Como é a minha, porque sempre que se fala aí de animal e tal, vem à tona essas questões de princípio inteligente, né? De quando que se dá a individualização e aí, enfim, tem um longo estudo aí para a gente conseguir concluir algumas coisas, né? A ciência também tem que andar para a gente conseguir chegar a essas informações aí que a gente tanto quer.